Olá pessoal, sou Ebenezer Sente, sou contador, sou consultor financeiro e também autor de alguns livros relacionados a finanças e espiritualidade. Neste canal você vai aprender sobre finanças alinhados a princípios cristãos. Então, se você quiser transformar sua relação com o dinheiro, aqui você está no canal certo. Desde já eu te convido para participar desta jornada transformadora. E o tema de hoje é o seguinte: porque a pobreza é mais contagiante do que a riqueza. Primeiramente, eu quero falar sobre um verso ou versículo que o rei Salomão ele escreveu acerca dos pobres, porque a pobreza ela é mais contagiante do que a riqueza. Você sabe o que Salomão escreveu? Lá em Provérbios 10:15, a ruína dos pobres é a sua pobreza. Mas que pobreza era esta que Salomão estava se referindo? O conceito de muitos escritores, de muitos psicólogos é o seguinte: a pobreza não está na carteira, mas na mente. Que pobreza é esta? Será que Jesus era pobre? Porque muitos cristãos, eles insistem em viver uma vida de pobreza. E qual é a grande questão? Será que o mundo aí, ele está trabalhando para acabar com a pobreza? Será que a pobreza, ela se torna um benefício para muitos? E vamos comentar sobre isso. Primeiramente, num seio evangélico, principalmente numa linha evangélica, há uma linha que vai para o exagero, que chama-se teologia da prosperidade. O princípio ele é importante, mas o fim de muitos destes líderes é outro. Eles pregam uma coisa, mas no bojo dessa teologia, ela quase torna as pessoas mais pobres do que elas já são. Em contrapartida, dentro do meio evangélico, existe uma teologia. É a teologia do sofrimento. Essa teologia do sofrimento, ela valoriza muito a pobreza. Essa teologia do sofrimento, ela diz que para agradar a Deus, você tem que ser pobre. Para agradar a Deus, as riquezas poderá ser um empecilho. Para agradar a Deus, você tem que viver uma vida semelhante a Jó. E essa teologia do sofrimento, ela valoriza muitos personagens do Velho Testamento, principalmente Jó. E quando nós estudamos sobre Jó, Jó é um personagem do Velho Testamento que faz parte de um livro poético. Um livro poético simplesmente é uma poesia. E a grande questão de muitos cristãos que eles têm o livro de Jó como uma referência. E quando a pessoa tem uma poesia, um livro poético como referência e vai mudar a sua vida baseado naquilo, o que poderá acontecer com ela? Eis aí a grande questão de muitos cristãos. Eles valorizam a teologia do sofrimento. Eles acham que o caminho da escassez é o caminho que vai agradar a Deus. Isso é totalmente errado. As tuas finanças não poderão estar alinhados a princípios anticristãos. Se você está baseado no Velho Testamento, tem algo errado. Eu participei de um culto, tempos atrás, alguns anos, onde a pregação foi acerca de Jó. Os louvores falavam sobre Jó, ou melhor, 90% daquele culto que deveria ser dedicado a Deus foi dedicado a Jó. Se louvava a Jó. E o mais impressionante, daquele culto, eu não vi sequer ser citado o nome de Jesus. Como Paulo diz, por ele e para ele são todas as coisas, nele estão todas as riquezas. E se as pessoas ficam presas a personagens, e muitos deles, principalmente como Jó, de um livro poético, que é um mito dentro do judaísmo, você vai se tornar pobre. O grande conceito é quando tuas finanças estão desalinhadas com as verdades bíblicas. Agora vamos falar sobre Jesus. O que Jesus falava sobre pobreza? Primeiramente, nós temos que ver aqui em Mateus. Olha o que Jesus diz.
Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas quem são os pobres de espírito? Quem são os pobres de espírito? Eu já vi algumas pessoas chamando outra, fulano é um pobre de espírito. Mas não sabe, aquilo é um elogio. Jesus estava se referindo, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados aqueles que têm um coração quebrantado. A pobreza de espírito não é a pobreza ligada à escassez. A pobreza de espírito é alguém que realmente é humilde. Existem pessoas pobres, realmente arrogantes. Também existem ricos, bilionários, que agem de forma simples. E nós temos diversos exemplos. Era essa pobreza do qual Jesus estava se referindo. Jesus não estava louvando a pobreza em momento algum. É tão prova disso, lá em João capítulo 12, 8 diz o seguinte: pois os pobres vocês terão com vocês, mas a mim nem sempre terão. Você sabe quando isto aconteceu? Os discípulos ficaram indignados quando aquela mulher, uma determinada mulher, banhou os pés de Jesus com unguento. E eles falaram o seguinte: Jesus, esse óleo que deveria ser gastado com os pobres foi derramado sobre vocês. Jesus respondeu dessa forma: pois os pobres vocês terão sempre com vocês, mas a mim nem sempre. Ou melhor, Jesus já fez uma separação. Vocês logo um pobre, eu não me coloca aí no meio. Jesus era rico, porque nele estava toda a riqueza. E é isso que nós temos que entender. As riquezas estavam em Cristo. E a falta, a escassez, não louva a Deus. E há esse contágio, conforme eu estou falando, esse contágio que muitas religiões ela prega. Meu filho, a riqueza vai te separar de Deus. Não! As bênçãos de Deus fazem parte, entre elas, a tua prosperidade financeira. A tua prosperidade financeira, ela é tão importante como a tua saúde. Quando Jesus falou, curar os enfermos, ressuscitar mortos. A tua saúde financeira é tão importante quanto a tua vida espiritual. A tua vida financeira é tão importante quanto a tua vida emocional. E a tua vida sentimental, lógico, são pilares importantes. Já imaginou se os pilares da tua espiritualidade vai bem, se o pilar da tua família vai bem, se o pilar da tua relação com Deus vai bem e tuas finanças não vai mal? Automaticamente, se algum desses pilares forem comprometidos, naturalmente você também sofrerá danos. Tem uma coisa muito interessante. Ele, uma matéria, o Elon Musk, o dono da Tesla e hoje que faz parte do governo americano, depois de ser acusado de ser trilionário, alguém chegou para ele dizendo que ele poderia acabar com a fome no mundo. E ele respondeu o seguinte: olha, eu posso sim. Quanto custa para eu acabar com a fome no mundo? E fizeram um levantamento e falaram que era 40 bilhões de dólares. E falou, tá, eu dou esse dinheiro, desde que vocês me comprovem com recibo que esses valores foram gastos realmente com isto. Sabe o que falaram? Não, nós não podemos. O que existe? Não existe um interesse em acabar com a fome. Não existe um interesse de acabar com a pobreza. Porque a Bíblia diz, o rico domina sobre o pobre. Os pobres são importantes. Vide o Brasil. O Brasil é um país miserável, pobre. Mas por quê? Existe o alimento da pobreza. Existe o alimento da falta. Por isso, a Bíblia condena, chega a um ponto de tornar praticamente a pobreza como um pecado. Em algumas circunstâncias, a pobreza deverá ser configurada como um pecado. Eu vou provar. Quando a pobreza está ligada à preguiça, muitas pessoas não querem pagar um preço, como diz lá em Provérbios 6:8, vai ter com a formiga o preguiçoso. Olha para seus caminhos e ser sábio. Muitas pessoas que poderiam estar trabalhando, poderiam estar sendo empresárias, poderiam estar crescendo, ela está o quê? Fazendo parte de um complô de escravidão. Quando Paulo falou, amados, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. As pessoas que se libertam dessa pobreza, elas passaram pela metanoia.
Porque pobreza é um estado mental. A pobreza, conforme alguns escritores, alguns psicólogos dizem, ela não está na carteira, mas na mente. Algumas pessoas estão acomodadas. E a sua pobreza é fruto da sua acomodação. E quando a pobreza ela é fruto da acomodação, ela se torna um pecado. Alguns médicos falaram o seguinte, alguns hospitais poderiam hoje não estarem lotados, porque muitas pessoas estão ali por sofrer de pressões financeiras. Quantos casamentos, quantas relações têm sido destruídos, por quê? Pela escassez financeira. E muitas vezes as pessoas estão em um ambiente onde a pobreza ela é louvada. Jó não pode ser louvado. Quem tem que ser louvado é Cristo, porque nele está toda a riqueza. E nós temos que entender isso. Deus, de maneira alguma, ele te fez para ser pobre, para viver uma vida miserável. Isto é contrário à palavra de Deus. O dinheiro, ele é importante. E entenda, a riqueza para a conquista requer sacrifício, requer investimento, requer estudo. E muitas pessoas não querem chegar lá porque elas estão acomodadas. Alguns nasceram ricos, mas outros se tornaram ricos. Quando Salomão escreveu e falou, olha para a formiga, olha os seus caminhos e ser sábio. A formiga entende os ciclos da vida. Ela sabe que vai vir o inverno e elas se preparam. Do mesmo jeito, algumas pessoas estudam sobre economia, como economizar. Mas a pobreza é um estado muitas vezes pecaminoso, porque está ligado à preguiça e ao comodismo. Algumas pessoas estão sofrendo consequência da pobreza quando elas estão lutando para sair dela. Mas, falando, ela é contagiante porque ela não requer esforço algum.